Ô, Antônio, Pois não. eu não sei quantas pessoas tinham, por exemplo, eu não estou conseguindo ver a Ivone, e eu não sei se tinha além dela, se a ID estava por aí, eu não sei como fazer para mandar uma Não, mensagem. não, a Ivone avisou que ia sair, tá? Ah, Aí é? o pessoal tem o link, isso acontece. Tá Então tá bom. tranquilo. Então não preciso me preocupar mais. Eu acho que não, Eduardo. Fique tranquilo, essas coisas. Desculpa, viu? Né? Tira isso daí da cabeça. Então tá bom. Quem nunca apertou o botão errado? Foi sem Atire a querer. primeira pedra. Então tá bom. Tá aí, pessoal. Vocês concordam com esse negócio de concordar ou não com Kardec? Mas é importante, né? Nós estamos aprendendo a questionar os espíritos, não tem problema nenhum, né? É muito confortador e consolador, né? A certeza de reencontrar seus amigos após a morte. E os inimigos também, né? Viu, Antônio? Oi. Então, eu concordo, né? Quer dizer, é legal a gente dizer que isso vai acontecer e tudo. Ah, mas quando a gente lê a literatura espírita como um todo, e a gente vê que vai depender da condição espiritual de cada um, porque uma coisa é eu conhecer você aqui na Terra, nós dois, você me conhecer, eu te conhecer, a gente achar que nós dois somos bonzinhos, isso e aquilo, mas chega no meio do caminho, eu sou, na verdade, um crápula, tal, e a gente até, né? Aí você, vou ver os meus amigos, aí chega lá, eu não estou lá, não. Eu estou numa situação que não dá para a gente se encontrar. Então, às vezes, essa certeza de que a gente vai encontrar, até tem uma questão muito interessante no livro do Kardec, tem aquela descrição, né, do casal, né, dos jovens que se suicidam, cada um pensando que iam viver eternamente juntos, né, e realmente cada um foi para uma situação completamente diferente. É só, é só um comentário Não, para chamar a atenção de todo mundo. eu mexi com isso porque tem várias nuances nesse parágrafo, né? A certeza de reencontrar seus amigos. Tudo bem, à medida que a gente vai trabalhar, mas muitas vezes eu vejo assim a questão de reencontrar com a família espiritual, né? Se a gente fizer tudo direitinho, né, Eduardo? Mas é muito É, importante estudar a doutrina, como você falou assim, por estudar mais, né, o todo, a coisa não é bem assim, né? Que é de fora o íntimo, né? É isso mesmo. Mas eu, eu, alguém? não- eu não ouvi o que ela falou, não. Não, ela está concordando. Que é de fórum íntimo, né? Isso que você deu como exemplo para o Antônio. Eu não sei como que é. Eu conheço o Antônio me conhece, né? Mas É, tudo que vai acontecer quando a gente partir daqui, né, dessa dimensão, vamos ser nós mesmos, de fórum íntimo, né? Como que a gente está visualizando a nossa vida, né? uhum, Tem um amigo, casal, ele já desencarnou. E ela ficou muito tristonha. Aí, isso foi ela que me contou, tá? Eu estou contando aqui sem citar nome. Então, o que, que aconteceu? Ele apareceu para ela na cama ao lado e avisou ela: olha, vim aqui te ver, mas você não pense em ir logo. Ou seja, né? Porque não tem o suicídio indireto, que é nos pensamentos, a pessoa está desanimada, né? Começa, né? E termina pela idade partindo também. Não pense que você vai vir para o mesmo lugar que eu estou.
você tem tarefas aí ainda. Alertou ela e ela ficou calma, sabe? Eu encontro com ela, ela está super tranquila. Olha que luz isso aí, né? Então, assim, é de fórum íntimo, né? Como eles conviveram, ele veio correndo para poder deixar uma mensagem para ela. É isso. Acho que o Fábio quer comentar. Muito legal esse. Pegando aí o exemplo que o Eduardo deu, né? Conheço o Antônio e não sei se vou encontrar com ele e tal. Pode ser que na próxima desencarnação, não. Mas chegará um momento em que todos seremos puros, espíritos perfeitos. Aí todos nos encontraremos com certeza. Penso assim. É isso mesmo. Mas vai ser antes que a gente vai se encontrar, hein, Fabião? Pode ficar sossegado que a gente vai voltar muitas vezes junto, viu, meu? Você quer ler para mim depois, Cláudio? Vai ter a justiça divina. Muito bem. Vamos ver mais uma frase. A solidariedade que o homem vê se estabelecer entre os mortos e os vivos o faz compreender a que deve existir entre os vivos. A solidariedade que o homem vê se estabelecer entre os mortos e os vivos o faz compreender a que deve existir entre os vivos. Vamos pegar um exemplo, talvez, da vida eterna, aí, da vida desse espírito iluminado que está se manifestando através da Luciana, né? Ele vem no intuito de ajudar, né? A gente não leu ainda o final, mas dá a entender que ele vem a ter uma conversa, né, com o Gotuso. Então, nosso relacionamento está, muitas vezes, a gente buscar realmente servir, né, um ao outro, né? Não sei se é bem isso que o nosso irmão quis colocar aí nessa frase, mas vocês veem essa relação entre solidariedade entre os mortos, né? O irmão Bento, por exemplo, o quanto que ele ajudou, né, na construção, né, na estruturação dos trabalhos no nosso cantinho e tudo, né, através do seu Fausto, na época ele estava entre nós, e depois através de outros médiuns, né, e é o que deve existir entre a gente, né, esse espírito que o Eduardo também estava comentando em relação à reunião de quinta-feira, né, ele fez um comentário, o grupo se apoiar, né, então, são questões muito importantes que estou aproveitando um pouquinho da reunião passada para gerar aí o exemplo, né? Porque por exemplo, o médium está recebendo a mensagem do nosso mentor espiritual, irmão Bento, e você está lá assim, será que é o irmão Bento? Será que é isso? Será que esse cara está preparado? Você já começa a desequilibrar, né? Criar dificuldade, inclusive, para a manifestação, né? Então, são questões que a gente precisa realmente, entre nós também, ter esse espírito, né, de cooperação e solidariedade, né, sem dúvida nenhuma. Estou pegando um pouquinho do seu exemplo aí, Eduardo, para poder complementar. Uhum. Então, eu pegando esta frase, né, que você estava fazendo um comentário sobre ela, né, quando a gente percebe, primeiro, essa solidariedade que deve existir. Na verdade, é mais do que solidariedade, né? A Alessandra usou bem a palavra confiança, né? Nós temos que confiar uns nos outros. Nós temos que ter o nosso coração aberto para confiar, né? Por quê? Porque
na reunião mediúnica, pode surgir, né, um espírito falando mal de nós, da nossa vida, mesmo, né, daquilo que nós estamos abrindo brechas nesta vida para que o espírito possa fazer as coisas. Bom, eu tenho que ter a confiança de que ninguém vai ficar saindo de lá falando assim, o espírito falou que o Eduardo da Brecha, que da meu grupo, a Malu da Brecha, e a Sônia da Brecha. Cara, qual de nós, né, não dá uma brecha vez ou outra? Então, essa confiança de que dali não se sai nada é um ponto fundamental. O que mostra também aquela solidariedade. Nós somos um grupo coeso, um grupo solidário. E os espíritos que dirigem o nosso trabalho, aqueles espíritos que foram os responsáveis pela nossa reencarnação, né? Então, vai se estabelecer, né, naturalmente, da mesma maneira que entre nós existe esse sentimento de solidariedade, né, de confiança, também vai existir entre os espíritos e nós, né? Nós temos que confiar na equipe espiritual com a qual nós estamos trabalhando. Por quê? Porque nós estamos recebendo os benefícios. E não são benefícios materiais, né? O nosso trabalho, os benefícios que nós recebemos, né, são com o nosso bem-estar, com o amparo de todos para os problemas que nós estamos passando, aí um ajuda o outro e assim por diante, o que é perfeitamente natural. Então, essa solidariedade, né, naturalmente vai se estabelecer. E é esperado que, quando nós desencarnarmos, né, ou pelo menos eu gostaria que fosse assim, que a equipe espiritual do nosso cantinho, com a qual que eu venho trabalhando ao longo de muitos anos, né, continue fazendo parte da minha vida como espírito liberto, né? Eu acho que isso é uma coisa absolutamente natural. E isso afasta completamente de mim o medo da morte. Embora, né, a gente saiba que quando a gente vai morrer mesmo, pode acontecer da gente ficar meio cabreiro, porque vai ter dor, vai ter certo sofrimento, o que é natural. Falei demais, né, Antônio? Desculpa, manda brasa aí. Não, o objetivo aqui é conversar mesmo, né? Trocar ideia e crescer, né, na compreensão. Maravilha, Eduardo. Então, vamos dar para a próxima. Alguém mais quer comentar? Está tranquilo? A fraternidade tem, portanto, sua razão de ser, e a caridade, um propósito, no presente e no futuro. Aqui, depois que a gente desencarna. A fraternidade tem, portanto, sua razão de ser, e a caridade como Jesus nos ensinou, né? Benevolência para com todos, indulgência para os erros dos outros, né? E o finalzinho, agora esqueci. No presente e no futuro. E perdão das ofensas. Que são um ponto fundamental, né? E a caridade verdadeiramente desinteressada, ela vem da benevolência com todos, né? Ela vem com a indulgência dos erros e vem com o perdão. Muito interessante, dentro desse contexto que a gente está falando. Um livro que eu acho muito interessante, né, para a gente, quando o Eduardo está comentando, quando a gente deixar, né, fazer a passagem, Pathway, né, a gente for para o outro lado, é o livro Voltei, né, Eduardo? Eu acho que não sei se todos vocês já tiveram a oportunidade de ler esse livro. É muito bom. É muito bom esse livro.
Frederico Figner, né? Nosso querido Frederico, a surpresa dele, né? Ele era um grande dialogador, um grande evangelizador, e ele teve bastante surpresa com essa com a volta, né? E ele é considerado, ele montou, né, a gráfica lá da Federação Espírita, ele doou, né? O dinheiro que gerou a gráfica, foi um grande empresário, quer dizer, e um grande trabalhador espírita, né? Assíduo às reuniões de desobsessão e tudo. E, como diria na gíria, cortou um pedaço, né? Mas vale a pena ler o livro, né? Vale a pena estudar esse livro, né? É um livro de estudo também. Então, nós, assim, nós temos no nosso lar, né, o primeiro local para a gente desenvolver essa relação, e depois na casa que nós trabalhamos, né? Fundamental esses valores, né? Algum comentário, pessoal? Tranquilo? Senão nós vamos lá para a Justiça Divina, o item 10, né? E vamos ter a ajuda do Emmanuel, que comenta esse item que nós acabamos de fazer uma lida, né? Eu vou pedir a Cláudia para ler o corridinho para nós. Vou colocar aqui na tela, tá? Só um minutinho. É sempre muito bom ter o Emmanuel nos ajudando, né? Então vamos ver o que o nosso querido faz. É o capítulo 10, Viverás para sempre. Reunião pública de 20/2/1961, primeira parte, capítulo 2, item 3. Meditando na morte, honra servindo a estância carnal em que te hospedas por algum tempo. Nela, descobrirás com frequência os que fazem ironia em torno da fé, os que se referem à virtude como sendo uma farsa, os que falam de corrida ao poder, calcando aos pés o coração dos semelhantes, os que zombam da lealdade e os que improvisam redutos de fantasioso prazer, argamassando-os com o pranto das viúvas e dos órfãos. Não te padronizes pelo figurino moral que apresentam, porquanto qual acontece contigo, ainda que não queiram, permanecem de viagem na terra e cada um prestará contas de si próprio no momento oportuno. Se a semente conseguisse ouvir-nos acerca da valiosa tarefa de que se incumbirá na alimentação do povo, quando estiver convertida em árvore, talvez nos recusasse os vaticínios, e se a lagarta pudesse escutar-nos sobre a futura condição que a espera, dentro da qual volitará no espaço com asas de borboleta, provavelmente nos interpretaria por loucos. Não te molestem, assim, as considerações pueris dos irmãos nossos que procuram transformar a vida terrena em floresta de impulsos selvagens, gastando a existência em caça e pesca de emoções inferiores. Persiste na reta consciência e faze o teu melhor. Dos planos superiores, os amigos que te antecederam na pátria espiritual acompanham-te os triunfos ignorados pelos homens e abençoam-te o suor da paciência nas lutas necessárias. Encorajam-te na causa do amor puro e sustentam-te as energias para que as tuas esperanças não desfaleçam. Comungam-te as alegrias e as dores, ensinando-te a semear a felicidade nos outros, para que recolhas a felicidade maior
Se tropeças, estende-te os braços e, se te choras, enxugam-te as lágrimas. Sobretudo, esperam-te confiantes, quando termines a tarefa, para te abraçarem, afetuosos, com a alegria de quem recebe um companheiro querido de volta ao lar. Persevera no bem, sabendo que viverás para sempre. E, se te sentires sozinho na fé, lembra-te de Jesus. Um dia ele esteve abandonado e crucificado no alto de uma colina, contemplando amigos desertores e algozes gratuitos, beneficiários ingratos e adversários inconscientes. Na conceituação humana, estava plenamente sozinho. Contudo, ele com Deus e Deus com ele formavam maioria ante a multidão desvairada. Muito bem. Viverás para sempre. Isso é um ponto que eu acho assim fundamental, que a gente não esqueça, né? Que a gente é um espírito eterno e que nós vamos viver para sempre. Esse é um ponto que eu acho assim que às vezes a gente esquece disso e começa a valorizar, além do necessário, essa experiência que nós estamos tendo aqui na carne. Mas vamos no meio-dia. Meditando na morte, honra servindo a instância carnal em que te hospedas por algum tempo. Eu acho que essa palavrinha aqui, ó, servindo, né? Às vezes eu faço uma pergunta para mim, o que Deus quer de mim, né? Nesse momento. Porque a gente passa por vários estágios da nossa vida, né? E chega um momento que a gente muda toda a rotina, né? A gente antes estava ligados a trabalho, a uma rotina mais estressante, da hora para outra você começa a fazer um outro tipo de trabalho. O que nós estamos fazendo com o tempo nosso livre, né? Com a situação atual que nós estamos vivendo, com o presente, como nós estamos lidando com isso, né? Algum comentário sobre essa primeira frase, esse primeiro parágrafo? Alguém gostaria? Então, vamos lá. Nela descobrirá com frequência os que fazem ironia em torno da fé, os que se referem à virtude como sendo um afaste, os que falam da corrida ao poder, calcando os pés o coração do semelhante, os que zombam da lealdade e os que improvisam redutos de fantasioso prazer, argamassando-os com o pranto das viúvas e dos órfãos. Então, na instância carnal, nós encontramos todo esse tipo de irmãos nossos, né? Isso que nós estudamos antes, a questão do materialismo, a questão de várias formas de se ver a fé, né? Nossos irmãos, muitos deles focados ao poder, né? Nós estamos vendo isso ao longo do mundo, né? Então, por exemplo, em nome do poder, se inicia uma guerra onde a gente vê tanto sofrimento, né? É a Então, realmente, esse é um pouco do cenário, né? Se a gente olhar para o cenário atual, a gente percebe tudo isso acontecendo à nossa volta, né? Algum comentário, pessoal?
senão vamos seguir em frente. Não te padronizes pelo figurino moral que apresenta, porquanto, qual acontece contigo, ainda que não queiram, permanece de viagem na terra, e cada um prestará contas de si próprio no momento oportuno. Isso aqui eu achei interessante. Nós estamos vivendo no mundo hoje, na minha percepção, se aí eu colocar a minha opinião, uma moral relativista, né? As pessoas, todo mundo faz isso, como se isso fosse argumento para a gente acertar, aceitar a corrupção, aceitar tirar proveito do próximo, né? Tirar vantagem de situações que a vida te coloca em termos de poder. E a gente vê muito isso na relativação da moral, né? Todo mundo vai tomar um goró depois do trabalho, né? Fica um tempo ali, chega em casa já meio transtornado, e as pessoas acham que isso é normal, né? E principalmente com os jovens, né? Com os adolescentes. Então, é um cuidado, né? Da gente não ir pela maioria, e pela questão do bem, da questão da moral que nós estamos aprendendo. Porque todos nós, querendo ou não, nós vamos ter que dar conta de nós mesmos, né? No momento oportuno. Isso não tem escapatória. É cada um segundo a sua obra. Então, Emmanuel vem trabalhando essa introdução assim, nos preparando, né, para compreender, né, o que devemos buscar. Né? Comentário, pessoal, sobre essa questão da moral relativa. Hoje em dia está muito difícil você dar opinião, né? Está tudo sendo judicializado, não sei se vocês percebem isso. Uma brincadeira que você faz e tudo costuma ter consequências até, às vezes, graves, né? Pois não, Eduardo? Então, essa é uma questão bem complicada, né? Eu lembro quando nós, quando eu estava realizando os estudos, né, lá no salão principal, e tinha o Genivaldo trabalhava com o pessoal da mocidade. Em muitos momentos, né, as pessoas diziam assim, mas isso é muito natural, né? Isso é natural ser assim, nós somos seres humanos. E, e porque era natural, normal, né? Também tinha muito esse negócio do normal. É muito normal você encontrar com os amigos, ir para os bares, se encontrar ali, passar um tempo, né, de muita alegria com todos eles. Aí depois tem a hora também de você ir para o trabalho mediúnico, ou de você ir para a casa espírita, porque as coisas se separam, né? E a gente consegue perceber que não é assim. E, e essa relativização, né, ela não pode ocorrer no meio espírita. Você pode entender que companheiros, né, nossos, né, possam achar natural determinadas coisas e fazerem. Agora, se você realmente está preocupado, né, quando eu falo preocupado é no sentido de se colocar, né, para um, uma transformação moral, não dá para relativizar, cara. Na minha opinião, não dá. Não quer dizer que eu sou o santo, não é?
O que quer dizer é que eu tenho que me comprometer, eu tenho que olhar para aquele capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo e seguir em frente, ali, com base naquelas informações que estão ali, certo? Não dá, na minha opinião, para a gente relativizar. Falei demais de novo, mas pronto. Eu não estou te ouvindo, não. Não, eu estava com o microfone desligado mesmo. Só porque a Cláudia estava comentando algo comigo aqui. E é muito interessante a gente olhar para... Porque o mundo vai estar sempre oferecendo um figurino moral, né? Atual. Né? E nós estamos vivendo um momento agora com a mídia, com opiniões, né? E muitas vezes as pessoas não param para verificar se aquilo é verdadeiro, se aquilo não é, se aquilo faz sentido, se não faz sentido, né? E aí a gente acaba correndo o risco de ser arrastado por caminhos não muito felizes, né? Então, por isso é muito importante, uma coisa que o Eduardo tocou, né? É a questão da gente estar cada vez mais buscando compreender, né? As informações dentro da doutrina espírita, estudando, se preparando, questionando, trocando ideias, né, como nós estamos fazendo aqui. Porque, no final das contas, cada um vai prestar conta, né, da instância, né, do tempo da instância que esteve aqui na instância carnal. Né? Então, vamos lá. Se a semente conseguisse ouvir-nos acerca da valiosa tarefa de que se incumbirá na alimentação do povo, quando estiver convertido em árvore, talvez nos recusasse os vaticínios, as previsões. E se a largata pudesse escutar-nos sobre a futura condição que a espera, dentro da qual volitará no espaço com asas de borboleta, provavelmente nos interpretaria por loucos. Interessante essa imagem, né? Eu vejo assim, quando a gente vê falar da vida espiritual, é algo assim para a gente meditar bastante, porque, primeiro, espírito não morre. Né? Então, no mundo espiritual, ninguém pode te matar. Né? Isso é um fato. Você, de acordo com o grau evolutivo que você tiver, você vai se apresentar no mundo espiritual. Então, você pode ter quando a gente lê o Obeso da Vida Eterna, você pode estar com uma situação de culpa tão arraigada no seu espírito que você pode acabar caindo numa situação como daquelas que nós vimos dos espíritos que nós estamos estudando ali no Obeso da Vida Eterna e em outros livros, né, de André Luiz, como Libertação, etc, etc. Então, a gente precisa ver. Espíritos deveria sentir fome? Não, já que ele não morre, se ele ficar sem comer, não vai morrer. Como é que é isso? O Eduardo está comentando que quando a gente vai desencarnar, ele comenta as dores do desencarno, as dores são do corpo, não são do espírito. Né? Como é que é isso? Olha, porque você vê que a gente não tem tanta informação ainda desse mundo. Por mais que chegue essas informações para a gente é a questão do viver, né, a situação. Então, eu fico pensando, né, com todos esses vaticínios, né, com todos esses alertas que nós recebemos, essas previsões, como que a gente está? Como é que a gente enxerga isso? A grande sonho da maioria dos espíritos é ir para o nosso lar, né, dos espíritas, né? Será que todos nós vamos ter condição de estar orbitando numa casa espiritual, né, numa cidade espiritual como o nosso lar? O que é isso, né? A gente sempre tem essas perguntas, né?
E tem algumas informações que chegam para a gente, né? A gente conta para algumas pessoas e acho que a gente está ficando doido mesmo, né? Fala assim, nossa, que está contando aí, tem cidade no mundo espiritual, está ficando maluco, rapaz. Morreu, né? Ou vai para o céu, ou vai para o inferno, que isso? Mas será que nós temos uma compreensão realmente de como é que vai ser essa transição de largada para borboleta, hein? Algum comentário, pessoal? Tem Genival. Genival está ali com a mãozinha pensando. E você vai ver se borboleta ou não, Genival? Só com a borboleta para a rua, isso fica bonito. Antônio, Antônio, Pois não, Fábio? você falou, será que todos iremos para o nosso lar e tal? Me ocorreu uma coisa aqui. Existe, o nosso lar abrigaria todas as pessoas, ou melhor, todos os espíritos que têm o merecimento de lá estar, ou existem outros nossos lares idênticos, tipo várias cidades, várias comunidades? É uma só, é única ou são várias? Paulínia deve ter sua cidade espiritual. Eu imagino que ela tenha. São Paulo, com toda aquela população, uma ou mais, né? Eu acredito que sim. O Eduardo vai poder aí ajudar. Pois não, Dudu? Então, eu acho que quando o Antônio falou do Nosso Lar, ele estava falando do livro Nosso Lar. Eu espero que seja isso. Mas, Eu estou falando do livro Nosso Lar. Isso aí. agora, na verdade, essa é uma pergunta que muitas pessoas se fazem, né? Porque muitos espíritas acreditam todos que vão lá para o nosso lar. Os espíritas brasileiros acham que vão lá para o nosso lar, né? Até pode ir. Eu acho que talvez muitos tenham condições e tenham vindo de lá, né? Por exemplo, na minha opinião, o, o grupo que trabalhava ali com o Chico Xavier, né? Era um grupo ligado ao nosso lar, eu não tenho a menor dúvida. Agora, o que a gente tem visto é isso, havendo agrupamentos espirituais, desculpa, agrupamentos como Campinas, Paulínia, né? Nós temos, no plano espiritual, né, aglomerados semelhantes nas diversas esferas, né, de estágio espiritual. Então, você vai ter na região de Campinas e na região de Paulínia, como assim por dizer, né, na minha opinião, conjuntos de locais, né, no plano espiritual muito próximo da Terra, né, com um monte de espíritos bastante inferiorizados ainda. Você vai ter aqueles locais, né? Por exemplo, os templos religiosos, o centro, por exemplo, o nosso Cantinho, né? Que tem aquele trabalho de ligação dos encarnados com os espíritos desencarnados, e é muito interessante, quase sempre, vocês podem ver, praticamente todos os esclarecedores dizem assim, agora você vai para o plano espiritual, como se o espírito já não estivesse no plano espiritual, mas o que eles estão querendo dizer é que eles vão para um local que não é, embora seja ligado ao nosso cantinho, não fica na esfera da crosta terrestre, ele vai estar mais elevado para poder dar a assistência a espíritos, né,
numa esfera um pouco mais elevada do que aquela ali no terra a terra, né? E com certeza existem aglomerados de espíritos mais elevados, né? Que a gente não chamaria de nosso lar, né? Mas poderia chamar nossa Paulínia, nossa Campinas, o que seja, né? Eu acho que existem esses níveis todos. É assim que eu vejo, viu, Fábio? E a gente vai ter que se esforçar para fazer a nossa passagem e estarmos ligados, assim como nós estávamos, né, estudando aí, ligados aos benfeitores espirituais da casa espírita que nós conhecemos, e se tivermos outro caminho a percorrer, nós iremos. Vai depender das nossas necessidades de aprendizado espiritual. É como eu penso. Tá. E daí é o seguinte, a gente é daqui, vamos dizer, Campinas, Paulínia, como uma coisa só, estamos aqui. Então, tem uma comunidade nos esperando, ou vários níveis de comunidades esperando esse grupamento daqui. Tá. Eu não sou daqui dessa região, eu sou lá de longe. O Antônio é de Minas. Tá. Então, para qual comunidade que ele vai? Para de Minas, da região onde ele nasceu, ou da região de Campinas, onde ele está e tal? É meio complicado, né? Fábio, eu vou te sugerir um livro, chama Cartas de uma Morta. Na verdade, foi o primeiro livro que o Chico escreveu, sabe? É Cartas da mãe dele. Ela comenta sobre várias casas espirituais ao longo do planeta Terra. É um livro interessante, porque nós, por exemplo, eu preciso reencarnar, eu reencarnei numa cidade chamada Ubá, fica lá na zona da mata, em Minas Gerais. De Ubá, eu fui morar com a minha família numa cidade chamada Timóteo, fica perto de Patinga, ali no Vale do Aço. Depois eu fui viver em Belo Horizonte. Depois eu vim para Campinas e hoje estou vivendo em Paulínia. De qual agrupamento espiritual, de qual família espiritual que eu vim? Pode ser, inclusive, da Europa, ou pode ser da África, né, da Ásia. A gente não sabe, a gente tem as ligações, mas você pode estar vivendo na sua família espiritual, que você está evoluindo junto com ela, pode estar no outro país e você precisar de reencarnar aqui, uma experiência que você precisa viver por ela. Então, não há muito, vamos dizer assim, não é uma questão geográfica, é uma questão, da minha visão, de sintonia, né, de necessidade do ambiente que você precisa estar. E agora, como é me dado, por exemplo, eu estou trabalhando no nosso cantinho, então existe ali um suporte, né? Isso tudo é conversado lá no mundo espiritual, acho que eles têm a comunicação deles, né, Eduardo? Mas vamos lá, Eduardo. Eu só queria comentar, né, que, no fundo, quando nós reencarnamos, né, demora um pouco para que o espírito realmente tome as rédeas, né, do corpo físico, como a gente diz assim, no sentido de começar a ser testado. Na grande maioria, vou colocar assim. Então, a partir da adolescência, né, nós, com as nossas coisas do nosso passado, a gente quer externar mais ou menos daquele jeito que a gente era, e aí vem os ensinamentos dos pais, um certo controle, ao mesmo tempo uma abertura para que você se manifeste, mas aqueles ensinamentos que vão, né, que nós recebemos, vão chegar e colocar determinados freios, né, em nós. Então,
só a partir de um determinado momento em que a gente vai realmente começar a tarefa, né, real, na minha opinião, da renovação. Tá bom, pode começar desde cedinho, mas, vamos dizer, a hora que a gente toma consciência de que a vida está nas nossas mãos. Nós somos quem vai fazer a escolha e quem vai se responsabilizar pelas escolhas feitas. Então, eu acredito que, particularmente, eu tenho um vínculo muito forte com muita gente lá da cidade que eu nasci, em Marília. Tem grupos espirituais lá? Claro que tem, né? Eu tenho, obviamente, um carinho muito grande pelo grupo espírita onde eu fui evangelizado, né? Um carinho muito grande pelas pessoas. Eu sempre que vou para Marília, vou visitar a evangelizadora, que ainda vive, né? É uma coisa bonita, é uma coisa que, né? Mas a minha vida, o meu compromisso, tudo tem se dado por aqui. Eu morei em São Paulo e você tem, eu tive também, pessoal lá, tive contato, mas a coisa está aqui. Na medida em que eu assumi o compromisso aqui e agora. Então, eu acredito que o meu compromisso, quando eu retornar para o plano espiritual, né, ele deve continuar mais ou menos ligado a esse grupo grande, do qual a minha família também faz parte, né? Só que a gente não tem essa noção de que família que é essa, mas a minha família espiritual é cheia de pretos velhos, né? É cheia de índios. Eu chamo por esses espíritos queridos ainda do meu grupo familiar. E é por isso eu acho que esses espíritos têm ligação também aqui com o nosso cantinho. Mas eu tenho esses espíritos muito queridos desde lá de Marília. Então, aonde eu vou estar, né? Muito provavelmente eu devo estar mais ou menos ligado a este grupo que está aqui. Mas eu posso ir para qualquer outro, desde que seja necessário e importante para o meu crescimento espiritual. Tenho eterna gratidão a tudo que eu recebi lá em Marília. Mas a minha vida está aqui agora. Se eu voltar para Marília e começar a participar de grupos lá em Marília, provavelmente eu vou estar muito ligado também a este grupo aqui, né? Mas se eu estiver para lá, vai ser para lá que eu vou continuar trabalhando. E a gente vai se visitando, porque nós somos uma grande família. A tendência é essa. É como eu vejo. Então, eu vou estar aqui, eu não vou estar lá em Marília, não. Eu acho que eu vou estar por aqui. Mas eu espero que, né, eu esteja amparado pelos entes queridos daqui, se eu tiver o merecimento. É isso. Nossa, deve estar no final da... Não, ainda não. Está tranquilo agora. É interessante, né? Viverás para sempre. É uma coisa importante que eu venho pensando, vou dividir um pouquinho com vocês, assim. Eu sou um indivíduo que já viveu várias personalidades, várias vidas. Hoje eu estou reencarnado no Brasil, né? Tendo essa experiência aqui. Essa personalidade que se chama Antônio, né? Antônio. Eu sou o Antônio, minha personalidade. Mas como espírito, eu sou um indivíduo que já viveu, provavelmente,
em várias instâncias da Terra, né? Então, assim, o que é consolador nisso? Nós estamos ligados a um grupo de espíritos que tem o compromisso de evoluir, né? Nós temos ali nossos mentores, aqueles que vão orientando, e como o Eduardo falou, quando eu tenho meus AP também, eu recorro a esses amigos também, não tem dúvida, né, Dudu? A gente conta. E a gente sente a presença deles nos momentos mais difíceis, né? Então é muito bom. Assim, pena que a gente tem notícia, viu, Fábio? Depois, se tiver oportunidade, acho que deve ter na biblioteca do nosso cantinho, esse livro, A Cartas de uma Morta. É bastante rico esse livro, nessa questão. Ela faz uma viagem, vai para outros planetas, ela visita casas espirituais ao longo da Terra, com cada uma trazendo nuances, porque cada país tem sua cultura, né? As casas espirituais carregam um pouco dessa cultura também. Então, vale a pena dar uma lida, né? E, bom, já são 8:55, hoje é sexta-feira, né? E vamos deixar o restinho aqui para a próxima semana do Emmanuel. Emmanuel, na realidade, está fazendo um alerta com essa mensagem, né? Para a gente não perder o norte, né? A gente não perder não se deixar levar vamos dizer assim, pelo relativismo, né, que nós estamos vivendo hoje, e ficar firme naquilo de melhor que nós temos que buscar para o nosso espírito, né, que viverá para sempre. Então, vamos, pessoal. Alguém gostaria de fazer oração? Se não, eu faço, né? Então, vamos, pessoal. Primeira coisa, muita gratidão, né, pelo suporte que nós estamos tendo, né, nessa noite, de da equipe espiritual do nosso cantinho, né, a proteção espiritual que a gente tem para poder conversar de pontos tão importantes, né, para o nosso crescimento e a nossa evolução espiritual. Palavras que vão nos dando força, né, para a gente continuar a nossa caminhada, para a gente enfrentar as dificuldades do dia a dia, para a gente olhar para os nossos irmãos com um olhar mais amoroso, para a gente se ver cada vez mais servindo, né, ao nosso próximo através do nosso exemplo, através de palavras, através de olhares, né, mais amorosos. Então, dessa maneira, nós te agradecemos, Jesus, agradecemos a toda a equipe espiritual do nosso cantinho, e com o coração bastante alegre, né, por estar dividindo esse conhecimento trazido pela espiritualidade maior entre nós, procurando compreender os detalhes, né? Em Espiritismo, a gente aprende conversando mesmo, né? Tendo sempre como base esses textos, né? Trazidos por Allan Kardec, trazidos pelo nosso querido Chico. E assim te agradecemos a toda essa espiritualidade. Pai nosso, estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, na medida que nós vamos perdoando aos nossos ofensores e aos nossos devedores. E, Pai, não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que todo esse fluido de amor, toda essa energia de amor, possa ser levada até o nosso cantinho, na sala 1, e ser material de trabalho para a equipe espiritual em favor de nossos irmãos mais necessitados. Que Jesus abençoe a todos, que todos tenham um final de semana de muita paz, de muita luz, e que sigamos sempre firmes naquilo que nós estamos aprendendo com Jesus. Muito bem.